Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos podcasts. Falamos hoje de contrato odontológico. Meu nome é Wéder Carneiro, eu sou graduado em odontologia pela Unesp de Araçatuba, sou coaching, especialista em ortodontia, mestrando em implantodontia, faço MBA em marketing e sou consultor de marketing e branding em odontologia. Hoje nós vamos dando seguimento à conversa sobre marketing, conversar um pouquinho sobre o contrato odontológico. É muito interessante que às vezes eu encontro colegas que se esforçam muito em desenvolver uma boa odontologia, em ser um excelente cirurgião, em colocar e instalar implantes muito bem posicionados, em fazer uma ortodontia muito bem feita, em fazer trabalhos periodontais lindos. E esses mesmos profissionais não dão a mesma atenção à região, à área do marketing, que é próprio. Ou seja, a pessoa desenvolve muito o seu lado técnico e desenvolve muito pouco o seu lado profissional, gerencial. Esses profissionais vão ter uma dificuldade muito grande de ter um bom sucesso, porque o sucesso não é só técnico. Não adianta muito eu ter uma boa técnica se eu não sei administrar a forma como eu trabalho. Se eu trabalho demais, se eu não tenho tempo para fazer bons projetos, se eu não sei comprar equipamentos, se eu não sei vender o meu trabalho com segurança e se eu não sei me resguardar de inconvenientes que podem ocorrer com qualquer pessoa. Então, o contrato odontológico ele é um acordo entre duas partes em que o contratante se submete a determinadas obrigações, que geralmente é o pagamento ou cessão de direito, recebendo em troca certos serviços ou bens. Segundo o Código Civil Brasileiro, os outorgantes têm a liberdade de estabelecer as condições do contrato, desde que estejam conformes com a lei. Ou seja, eu só não posso colocar no contrato aquilo que é ilegal. Tá? Algumas pessoas que eu já conversei me falam, Wéder, eu nunca fiz um contrato, ou Wéder, eu não faço contrato. Isso é um erro comum também, mas é um erro de base. Contrato todo mundo faz. Qualquer dentista que realiza algum atendimento, seja ele uma simples restauração ou a mais completa reabilitação oral, ele fez sim um contrato com seu cliente, com seu paciente. Pode ser um contrato verbal, não necessariamente o contrato ele precisa estar escrito. Mas, quando você tem um contrato escrito, você consegue fazer com que as garantias, com que aquilo que foi combinado, esteja em papel. Quando você não tem um contrato, fica sendo válido pelo próprio Código Civil e também pelo Código de Defesa do Consumidor a palavra do cliente, porque ele é considerado a parte frágil, e geralmente é mesmo, do trabalho. A maioria das pessoas que consomem produtos não tem ideia, não sabem dados técnicos e em caso de desavença, ela realmente é considerada uma parte mais frágil. Então, a desvantagem em não ter um contrato físico, um contrato escrito e assinado, é que você deixa totalmente para o seu cliente a palavra dele como sendo a verdade. Então, se ele falou que o serviço custava 1.000 e você, na verdade, cobrou 10.000, mas não tem isso no papel, vale 1.000. Se você não tem o contrato, vale 1.000. Isso aqui é a grande falha em não se ter um contrato escrito. Então, um contrato ele tem alguns requisitos, alguns componentes básicos, que são a identificação das partes, o objeto do contrato. O objeto do contrato é aquilo que está sendo contratado. Vamos usar um exemplo. O objeto do contrato é a instalação de implante no dente 11. Ou o objeto do contrato é a instalação e manutenção de aparelho ortodôntico por tanto tempo. Esses são os objetos. É uma descrição minuciosa, incluindo sim dados técnicos, como marca de implante, marca de aparelho, técnica que eu vou utilizar. Isso deveria sim fazer parte de um contrato. Tá? E a parte boa é que o objeto do contrato ele pode ser realizado em um anexo, por exemplo, na ficha clínica, onde nós temos mais hábito de trabalhar e anotar os nossos dados.
Existe uma parte de obrigações do contratante, obrigações do contratado, que geralmente são a obrigação de pagamento e a obrigação de entrega do produto. Existe a parte do preço e condições de pagamento, inadimplente, descumprimento e multa, rescisão, prazo, data e assinatura. Desses aqui, o que eu acho mais importante, prazo. Todo contrato tem prazo. Então, a gente não pode fazer um contrato com prazo indeterminado, o que é muito comum com quem pensa em ortodontia. Pensar assim, eu vou colocar o aparelho e vou terminar quando terminar. Não, isso não existe. Você deve informar o seu cliente a duração do tratamento dele, por mais que seja uma previsão de duração que pode ser alterada se houver necessidade. Tá? Mas o prazo tem que estar lá. E quando eu não coloco alguma dessas coisas? Bom, como eu comentei, o contrato ele também pode ser verbal. Então, se de repente eu não coloquei o prazo do meu contrato, eu simplesmente deixo para o meu cliente a palavra de prazo. Então, o prazo do contrato vai ser o prazo que o meu cliente falar que foi. Se eu falo que foi 2 anos e ele fala que foi 1 ano, vai valer a palavra dele. Tá? Então, por isso que é importante você ter um contrato escrito. Porque você escreveu lá 2 anos, ele assinou, acabou. Tá? Então, o contrato, como eu comentei, ele existe independentemente de existir fisicamente. Ele existe só como contrato verbal também e tem validade jurídica. Viu? Já o termo de consentimento livre e esclarecido não faz parte do contrato. Termo de consentimento não é contrato. São documentos diferentes. O termo de consentimento é um documento que informa e esclarece o paciente, o sujeito, de maneira que ele possa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimento sobre a sua participação em um procedimento. É uma proteção legal e moral do contratado e do contratante, visto ambos estarem assumindo responsabilidades. Deve conter de forma didática e bem resumida as informações mais importantes do protocolo de trabalho. Deve estar escrito em forma de convite, ou seja, de leitura fácil, e em linguagem acessível ao contratante. O contratado deve garantir que o sujeito contratante realmente consiga entender o que está escrito. Não tente esconder possíveis riscos e desconfortos. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele sem dúvida é a maior segurança que o cirurgião pode oferecer a si mesmo. Tá? Quando nós pensamos em termo de consentimento, eu já vi algumas pessoas falando, eu tenho que oferecer alternativas aos meus pacientes. Sim, você tem que oferecer alternativas ao seu paciente. Agora, não necessariamente as alternativas precisam estar escritas no contrato. Por exemplo, se chega um indivíduo com uma pulpite e eu sou um endodontista, eu sei fazer canal e canal é o meu tratamento de escolha. Eu não preciso colocar no contrato ou no termo de consentimento que eu posso fazer o canal, mas que eu também posso fazer a extração, ou que eu posso fazer um terceiro procedimento. Se não é da minha formação, se não é da minha opinião que a extração é uma boa saída, eu não tenho que colocar lá por uma exigência legal. Eu tenho que colocar que eu vou fazer a endodontia e que existem outras alternativas. Se o cara quiser fazer outra alternativa, se quiser procurar um outro colega, um outro dentista, ele que procure. Eu não faço a extração, por convicção eu faço o canal. Então, essa ideia de, eu preciso ter 3 orçamentos para cada cliente, não, você precisa ter um. Você precisa ter um planejamento. E o seu planejamento ele tem que ser de conformidade com a sua formação, com os seus pensamentos, com aquilo que você acredita que é correto. Aqui eu vou colocar um exemplo. Isso é um cliente, um caso nosso, realizado aqui no consultório há pouco tempo. O cliente precisava reabilitar essa região posterior esquerda, inferior, e a alternativa mais interessante era a instalação de implantes. Mas os exames tomográficos mostraram que não havia osso disponível para a instalação de implantes. Então, nós conversamos com esse cliente, demos as alternativas, ficamos entre lateralização do nervo alveolar inferior ou uma técnica de enxertia. Sem dúvida nenhuma, eu acho, isso é opinião pessoal, a lateralização muito mais tranquila de ser feita do que uma tentativa de ganho de osso em altura numa região como essa.
Portanto, nós fizemos a técnica e fizemos um termo de consentimento livre esclarecido exclusivo para o procedimento. Ou seja, esse cliente que já trata com a gente há um tempo, ele tem um termo de consentimento livre esclarecido inicial, que foi feito lá no início, quando a gente planejou a ortodontia, quando a gente planejou a instalação de implantes, e agora, diante de um procedimento específico, que é a lateralização, nós achamos por bem fazer um termo de consentimento livre esclarecido só disso, porque todos nós sabemos que existe um risco de parestesia. E isso tem que ser consentido pelo paciente. O risco de parestesia contraindica em instalação de implante? Não. Se assim o fizesse, a técnica não deveria ser executada. Se eu executasse a técnica, eu estaria sendo imprudente. Tá? Nesse caso, não. A técnica tem indicação com limitações, mas nós, nos resguardando, colocamos e fizemos um termo de consentimento livre esclarecido específico. Aqui do lado direito, nós temos também os receituários, a medicação e toda a instrução pós-operatória que foi fornecida. Então, nós fornecemos isso, pegamos a assinatura do cliente e esse material é escaneado e guardado junto com o prontuário do paciente. Isso nos dá segurança jurídica e dá também uma confiança muito grande para o paciente, porque ele sabe que aqui ele está sendo bem assessorado e que tudo que está sendo feito está sendo arquivado e guardado e estará à disposição dele caso seja necessário. Já o prontuário odontológico, ele é citado na nossa lei, na nossa legislação odontológica, somente no Código de Ética, no artigo 17, onde diz que é obrigatório a elaboração e manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e sua conservação em um arquivo próprio, seja de forma física ou digital. Essa era uma dúvida corrente aí na prática odontológica. Será que vale um prontuário digital? Até que ponto as imagens digitais valem? Será que eu não preciso da assinatura? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso logo. Aqui tem uma imagem de Lacassagne, que é um francês que viveu entre 1843 e 1925. Ele foi um médico e um criminologista muito inteligente e criou bases muito interessantes que até hoje nós utilizamos. Ele escreveu, certa vez, que o prontuário do paciente representa segurança para os médicos, no caso ele usou médicos cultos e conscienciosos, ameaça constante para os audazes sem escrúpulos, ignorantes e corrigíveis, e uma barreira intransponível contra reclamações e caprichos de clientes descontentes. Então, fazer bem feito não basta, é preciso registrar sim. Já a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela está com um processo que seria a formalização do PEP, que é o Prontuário Eletrônico do Paciente. Esse prontuário é um projeto mundial e que é uma tendência que vai ser implementado também no Brasil daqui a alguns anos, seria aquele prontuário único, onde qualquer profissional de saúde teria acesso ao prontuário de um paciente, seja ele médico, fisioterapeuta, dentista ou enfermagem. Tem vantagens? Demais, porque nós vamos ter um paciente com um histórico completo em uma linguagem que seja idêntica para todo mundo, uma linguagem técnica muito fácil de ser trabalhada por vários segmentos da saúde. A grande desvantagem, ou talvez dificuldade, será a parte ética, como garantir a segurança das informações, como garantir que aquela informação não seja utilizada para fins diversos, e talvez essa seja hoje a grande limitação da aplicação do prontuário eletrônico do paciente. Ou seja, eu estou mostrando isso porque é uma tendência natural que os prontuários sejam digitalizados. Existe uma tendência de utilização de programas digitais para o controle dos nossos clientes. Eu achei também aqui esse projeto de lei 474 de 2008, e no seu artigo 38 ele traz que o uso de meio eletrônico em prontuário de paciente, assim como no registro, na comunicação, na transmissão e na autorização de procedimento ambulatorial e hospitalar, no caso odontológico ambulatorial,
de internação hospitalar, de resultado e laudo de exame, de receita médica e das demais informações de saúde serão admitidos nos termos desta lei. Ou seja, existe um projeto de regulamentação para os prontuários eletrônicos, uma forma correta para se fazer e que tenha validade jurídica. Esse projeto aí, ele é de 2008 e até dezembro de 2012 ele já tinha sido aprovado no Senado e foi remetido para a Câmara. Até hoje é agosto de 2013, ele ainda não foi votado na Câmara, tá? Mas provavelmente o será e provavelmente essa lei vai entrar em vigor logo logo, regulamentando os prontuários digitais. Então, nos tipos de prontuários, nós temos os prontuários de papel e os prontuários digital. O prontuário de papel, esse que nós vemos à esquerda, ele tem como grande vantagem uma certa familiaridade. Parece ser mais fácil utilizá-lo, né? Nós temos isso quase como histórico. Já o digital, ele tem uma interface que às vezes assusta num primeiro olhar, porque nós vemos vários números, várias formas e não bem entendemos aquilo logo de começo. E eu montei aqui uma tabela analisando o que seria vantagem e desvantagem de cada um. Então, nós temos aqui, para os prontuários de papel, um custo menor, geralmente, porque nós podemos comprar até mesmo aqueles vendidos em dental, que tem o odontograma lá e espaço para anotação. E o digital já tem um custo um pouco mais elevado, porque nós temos que adquirir o programa, adquirir um computador e normalmente ter um funcionário que alimente bem esses dados lá. O custo também de aprendizagem do digital é maior. O papel ele é mais fácil, mas talvez mais fácil porque ele aceita tudo, né? Se eu preencher bem ou mal, não tem problema. Se eu deixar o CPF, não tem problema. E no digital, não. Se eu deixar o CPF, ele me cobra. Ó, o paciente está sem CPF. Olha, esse aqui tá faltando dado. Então, ele tem uma exigência um pouco maior. Em termos de segurança física, é incomparável que o de papel é muito menos seguro do que o digital. Porque o papel pode rasgar, pode sujar, pode se perder, pode ser comido por traças, etc. E quem é profissional já há algum tempo sabe disso, que às vezes pega os prontuários lá, tá bem desgastado, tá amarelado, tá com uma visibilidade ruim. E já a segurança do digital é muito maior, bastante que você tenha o hábito de fazer um backup semanal, um backup mensal, guardar aquilo num local seguro, você não vai ter perdas de grandes informações, com raras exceções, né? Em termos de clareza de informações, o digital também ganha muito, porque ele é mais interativo, eu consigo visualizar melhor, eu consigo inserir fotos, eu consigo inserir exames radiográficos, exames de sangue, históricos de atendimento. Então, eu tenho muito mais informação disponível no digital. O de papel, muitas vezes eu tenho que ir lá buscar a radiografia antiga, procurar a foto em outro lugar, e isso leva a uma perda de tempo. A interatividade também é muito maior no digital, justamente por esses motivos que eu coloquei aí. Você tem muito mais opções de qualificar o seu cliente. Quanto à validade jurídica, vocês percebam que eu coloquei que pode ser ruim ou ótima para os dois, porque isso depende muito mais da forma como você alimenta os seus dados do que no tipo de prontuário que você usa. Se você usa um prontuário de papel, mas o seu prontuário de papel ele é bem organizado, ele é sequencial, ele contém a assinatura dos clientes, ele contém um contrato anexo, você tem uma validade jurídica excelente, ótima, perfeita. E no prontuário digital a mesma coisa. Engana-se quem acha que no prontuário digital não dá para assinar. Dá. Hoje em dia a gente tem o e-CPF ou métodos digitais de assinatura digital, que não é todo mundo que tem porque é caro, talvez seja inviável para montar isso no consultório hoje, mas nós temos formas sim, nós temos leitores digitais comprovando que aquilo que se assinou, o paciente estava lá, ele coloca o dedo dele lá e capta a digital dele já arquiva. Ou você pode fazer o seguinte, imprime o contrato físico, porque afinal de contas você tem que entregar uma via física para o paciente, isso é lei, digitaliza aquele contrato com a assinatura dele que recebeu e arquiva no seu programa. É o que, por exemplo, eu faço na nossa clínica. Nossos prontuários, nossos receituários, todos são escaneados
que são inseridos dentro do programa, para não ficar guardando cópia cópia de receituário, cópia de contrato, porque senão vira muito papel. Além de ser mais barato digitalizar, a gente evita a perda de dados futuros. Feedback administrativo nem se compara. O feedback administrativo de um prontuário de papel é quase zero. Você não consegue controlar quase nada a partir dele, você não consegue visualizar muita coisa. Já no digital, você consegue um feedback alto. Você pode tirar relatórios financeiros, gerenciais, de pacientes, novos pacientes, de pacientes devedores, de pacientes que sumiram do seu consultório. Então, isso pode sim ser altamente eficaz no processo de tomada de decisão. Então, eu posso utilizar essas informações para saber como que eu quero investir, como que eu quero me proteger dos pacientes que abandonam os tratamentos. Então, é fantástico mesmo na parte administrativa a vantagem que nós temos em utilizar prontuários digitais. Como instrumento de fidelização de clientes, nós também temos vantagens no digital, porque ele pode nos avisar a lista de aniversariantes do mês, a lista de pacientes que estão faltando, de pacientes que deveriam voltar para os retornos, no caso de paciente ortodôntico, ou paciente de implante, ou paciente periodontal, que é necessário fazer um controle aí mensal, trimestral, semestral, da forma como o profissional acha melhor. Então o programa já dá isso, já falou, opa, tal dia o seu José tem que voltar. E aí você já entra em contato, sua secretária entra em contato com o seu José e marca ele. Se for no papel, você esquece que o seu José existe, só vai lembrar dele quando por acaso você encontrar ele na rua ou quando ele tiver um problema de procurar. Todos os dois casos são ruins para você. Tá? Bom, quanto a trabalhos acadêmicos, o único que eu encontrei é até da área de enfermagem, mas eu achei ele muito interessante. Foi feito um estudo comparando o tempo gasto entre o registro manual e eletrônico em assistência, no caso de enfermagem, numa unidade de terapia intensiva, ou seja, comparando o prontuário de papel com o prontuário eletrônico. E a conclusão foi que o atendimento inicial do papel, usando o prontuário de papel, ele é mais rápido. E o atendimento inicial do prontuário digital ele é mais lento, porque ele demanda mais informações. Na verdade, é isso. Mas que depois de este atendimento inicial ter sido concluído, todas as anotações subsequentes são muito mais fáceis e mais seguras e mais rápidas nos prontuários digitais. Tá? Então, aí está uma informação de um trabalho de saúde muito interessante. Aqui nós temos um exemplo de relatório gerencial. É um corte aí no programa que a gente usa e a gente pode perceber que nós temos aqui opção, ó, relatório de clientes cadastrados, relatório de clientes aniversariantes, relatório de clientes em tratamento, relatório de titulares e dependentes, relatório de clientes de ortodontia sem agendamentos marcados no mês, relatório de clientes com odontogramas não concluídos e não agendados no mês, relatório de clientes com parcelas de manutenção no período. Nós temos também a agenda, o relatório de agendamentos no período, relatório de clientes atendidos, enfim, relatório de clientes não agendados por especialidade. Nós temos relatório de quase tudo, relatórios financeiros interessantes, relatórios de auditoria, que é muito bom para você ver se aquilo que está sendo anotado realmente é a realidade do seu consultório. Isso aqui é uma exclusividade para quem é o dono do programa. Então, os funcionários, as secretárias, eles não têm acesso à auditoria. Tá? Então, isso aí é uma ótima ferramenta para você verificar se aquilo que está lá no programa realmente aconteceu, se foi marcado naquele dia, se está coerente. Então, as vantagens são muito grandes. A grande vantagem, então, de utilizar esses prontuários digitais, esses contratos mais bem organizados, é porque ele é uma ótima ferramenta de fidelização de clientes. O prontuário, o contrato odontológico, ele é necessário, ele é importante e é a melhor estratégia para não ser ameaçado. Voltaremos a falar mais sobre fidelização de clientes, sobre contratos, sobre estratégias de de gerenciar bem os seus clientes em outras oportunidades. Vocês fiquem aí ligados, que nós vamos fazer isso com muito prazer.
Tá? Meu nome é Weder Carneiro e estamos à disposição para fornecimento de informações. Se quiser, mande e-mails, veja quantas vezes achar necessário. Não concordou com alguma coisa, avisa. Concordou, avisa também. É legal a gente ter esse feedback de quem nos está assistindo. Ok? Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus.